Oi, bom dia. Bem, Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. bom dia. Então, gente, tudo tranquilo. Estamos literalmente começando a semana, não só a semana de aulas, mas a semana como um todo, né? E estávamos, então, ainda em contrato de seguros. Agora vamos só pegar os últimos pontos dele. Nós vimos ali seguros de danos, responsabilidade civil, seguro de vida, com vários detalhes. Mas uma breve anotação aqui sobre um outro que entra também no contexto de seguro de pessoas, que é o seguro de acidentes pessoais. Seguro de acidentes pessoais. Talvez não tão comum, mas existe a possibilidade de seguro de acidentes pessoais isoladamente, só ele sendo feito. No mais das vezes ele acaba vindo combinado aí com seguro de vida, mas às vezes pode ser que ele venha sozinho. E aí, o que acontece? Em geral, acidentes pessoais, ele está vinculado à questão de morte acidental ou invalidez. Ou invalidez. No que se retira também a morte natural. Ele não costuma distinguir as pessoas envolvidas, né? Não faz diferença entre idades, entre tipos, né? Porque ele está só sendo apresentado isoladamente, ele está vinculado a um tempo, a uma situação mais peculiar, até de uma duração temporária. E ele pode ir um pouco mais além da questão da indenização por alguma perda laboral, né, que é o caso da invalidez. Pode englobar outras coisas que o seguro de vida talvez não trouxesse. É o caso, por exemplo, quando a gente faz seguro viagem, né, que até para entrar na Europa muitas vezes é necessário, né? Ele pode envolver a questão de tratamento de saúde lá nesse território estrangeiro onde a gente se encontra, pode envolver remessa e repatriação de malas, translado de corpos, o sujeito falece. Em geral, ele está muito vinculado à questão de mortes mais violentas de fatores externos, né, que atingem o indivíduo, um atropelamento, um acidente numa pista de esqui. Nós vemos também ele se apresentando em casas de cinema, né, quando eles anunciam lá, essa sessão está coberta pela seguradora X. A gente pagou para estar ali, né? No nosso ticket ali de cinema está embutido o valor daquele seguro daquele momento. A possibilidade de a gente usar um seguro desses para um acidente dentro de uma sala de projeção é mais remota, mas como a vida justamente a gente faz as coisas porque não tem controle sobre muitos fatores, né? Às vezes podemos ter algumas surpresas e aí talvez ter uma cobertura para tratamentos médicos, hospitalares, de repente, diante de algum acidente. O sujeito entra na sala de cinema, já está escuro, e, né, pega um sujeito idoso, e na hora de subir a escadinha cai, né? Aí uma queda para idoso sempre é mais representativa do que para um sujeito mais jovem. Aí tem que ter alguém que faça o serviço de acolhê-lo, de levá-lo até um hospital, e aí talvez vai ter custos, né, de atendimento nesse hospital, né? Então as coisas podem acontecer, né? Teve um caso ali de um sujeito, ele entrou com café do McDonald's, aí
né? Antes de sentar na cadeira, derramou nas pernas de uma criança, um café extremamente quente, né? Imagina o horror da cena, né? Então, também já, né, tem ali alguma indenização prevista, né? Alguma situação que venha a cobrir um atendimento, alguma outra coisa envolvendo essa criança, dependendo do tipo de seguro que a sala de cinema está nos propondo, né? Então, né, os infortúnios da vida, os sinistros, né, a gente não tem controle sobre isso, e elas podem estar acontecendo das formas mais variadas, e aí surge essa possibilidade também isolada de seguro por acidentes pessoais, né? Aí tem essas questões, né, de viagens, assistir a espetáculos, situações de lazer também, né? Daqui a pouco tu está lá num parque grande, né, de atrações e diversões, está lá num Beto Carreiro e tal, se acidenta, aí tem lá uma apólice lá de cobertura para acidentes pessoais, né, de alguém que foi afetado. Mas, às vezes, né, também, né, pode ser que nem tenha, né, mas eu, como prestador de serviços, eu contrataria isso aí, certamente, porque os problemas que podem surgir, né, com os usuários do parque são os mais variados, né? Às vezes alguém até ali numa montanha-russa ou num trenzinho pode se machucar, pode ter uma lesão na coluna, né? Esses dias eu estava com a família no Snowland, lá em Gramado, né? Aquele todo espaço de neve, né? Ali, vira e mexe, o sujeito dá uma escorregada em algum lugar ali, pode se quebrar, até na pista de esqui, né? Eu tinha ido num brinquedo lá, fui bem tranquilo, passou um tempo, depois eu olhei para a mesma pista, eu vi um cara sendo tirado de maca. Não sei como é que ele se quebrou lá, né? E não sei qual a intensidade disso, né? Mas essa daí, infelizmente, virou ação judicial, nem sei se já acabou. Mas eu vi dois casos. E um deles envolvia o Beto Carreiro. Uma menina foi usar um kart lá. Aí, cuidado, né, mulheres, né? Ela tinha o cabelo muito comprido, aí a roda do kart puxou de trás, puxou o cabelo dela e arrancou o couro cabeludo da cabeça. Assim, imagina um horror, né? Grudou no cabelo, girou e puxou. Imagina a dor que a criatura não sentiu, né? E gerou, né, uma deformação até hoje. Tem isso, eu não sei se ela já ganhou a indenização ou ainda está brigando, porque o parque disse que isso era culpa do pessoal terceirizado dos carrinhos e que ele não tinha responsabilidade sobre isso. Um absurdo total, não tem nada a ver. Ele é o fornecedor, ele que está oferecendo, deveria justamente ter seguro para isso. Tinha uma atriz muito famosa, acho que era a Grace Kelly, né, que tinha casado com o príncipe de Mônaco, né? Isso lá na década de 50, 60, né? E numa dessas ela foi andar de carro lá por Mônaco, era um carro conversível, né, aberto, né? E ela estava com um cachecol, mas um cachecol enorme, né? Sei lá quantos metros tinha o tal do cachecol. Ela foi andar, o carro aberto, o cachecol no pescoço, e o cachecol grudou na roda de trás do carro, né? E aí, enfim, quebrou o pescoço dela, degolou ela. E, tá vendo, é uma pessoa com várias possibilidades, né? Com muito dinheiro, tá? Ainda vamos ter essa morte fatídica, estúpida, né? Mas tá aí, né? Os riscos são os mais variados, né? Às vezes com maior ou menor intensidade. Bom, e aqui no seguro, agora o último ponto, que é bem importante esse fator aqui, e que é a parte dos prazos prescritivos. Prazos prescritivos no contrato de seguro.
Primeira situação. Primeira situação está lá no artigo... Vou botar no chat aqui. No artigo 206, parágrafo 1º. Inciso 2. Do Código Civil. Primeiro caso, artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. 1 ano. Prazo prescricional de 1 ano. Que diz respeito a quê? Diz respeito à pretensão do segurado contra o segurador. Pretensão do segurado contra o segurador. Quer dizer, entre outros termos, né? Ação de cobrança do segurado contra o segurador. Ou também do segurador contra o segurado. Ah, mas o que o segurador vai cobrar do segurado? Um prêmio. O prêmio inadimplido, ou parte do prêmio, que não foi pago. Então, a primeira ideia é trabalhar com um dos piores prazos prescricionais do sistema jurídico nosso, que é a questão do seguro de 1 ano. Em 1916, no Código Civil de 16, já era assim. Aí o lobby das seguradoras conseguiu manter na mesma linha. Depois, se passa 1 ano, eles não me pagam, eles absorvem esse dinheiro, absorve, vai para o fundo. Não é justificativa ser tão curto assim, né? Quando os prazos dos contratos inadimplidos em geral é 10 anos. Podia ter um meio termo aí nesse caminho aí. Então, pretensão do segurado contra o segurador, quem faz seguro, a primeira coisa que pensa é 1 ano. Não digo que será para tudo, mas para grande parte é. Aí, esse 1 ano, a gente tem que indagar como fator importante a questão do início da contagem. Início da contagem de 1 ano. Porque aí é que está o segredo da coisa. Aí, dentro dessa ideia de início da contagem, a gente abre 2 situações. 2 situações para contar 1 ano. A primeira delas é do seguro de responsabilidade civil. Vou botar assim. Seguro de responsabilidade civil. 1 ano para cobrar indenização no seguro de responsabilidade civil. Então, o segurado ele tem 1 ano que começa a contar de quando? Da data em que ele é citado para responder à ação indenizatória. Quando eu estou falando de seguro de responsabilidade civil, eu falo daquele seguro que, né, eu faço para cobrir as minhas falhas, né? Para cobrir os danos que eu projeto em terceiros. Então, para o segurado, da data em que é citado para responder à ação indenizatória. Então, a vítima pega, me aciona judicialmente, é ali que eu tenho que acionar a minha seguradora para preservar esse 1 ano que eu tenho contra ela, para ela cobrir os danos que eu projetei em terceiros. Uma das saídas para isso é fazer denunciação à lide. Eu sou réu numa ação, faço denunciação à lide da minha seguradora. Não precisa, mas estrategicamente é o melhor. E ainda dentro desse seguro de responsabilidade civil de 1 ano, além do início que começa na data em que eu sou citado para responder a ação,
também é 1 ano da data em que o segurado paga a indenização com a anuência da seguradora. Daqui a pouco a vítima entrou com ação contra mim, a seguradora manda um e-mail dizendo, pode ir lá pagar. Aí eu vou pagar a vítima, vou pegar o recibo e depois vou cobrar dela, da seguradora. Então, feito esse pagamento aí, eu tenho 1 ano para cobrar a seguradora. Se ela não fizer amigavelmente, vai ser judicialmente. Aí, saindo da responsabilidade civil, botando aqui, demais seguros. Como é que fica? É 1 ano também. Tá? A regra geral é 1 ano. Da ciência do fato gerador da pretensão. Então, quer dizer, eu estou no seguro de dano, que eu contratei um seguro para caso aconteçam coisas com o meu patrimônio, fatores externos, eu vou lá e aciono a seguradora, ela cobre. Alguém é culpado e bateu em mim. Eu quero acionar só a minha seguradora. Então, eu tenho 1 ano para cobrar ela, 1 ano de prescrição da ciência do fato gerador, do sinistro. Quando é que foi o sinistro? O sinistro foi no dia da batida. Então, eu tenho 1 ano para fazer o pedido de cobertura, porque eu ainda não estou partindo do princípio que ela está me negando. Agora, se passar 1 ano, com certeza ela vai me negar, vai dizer que está prescrito. Aí tem uma súmula do STJ, súmula 229 do STJ. Se aplica aqui, mas também a outros casos, que vai dizer o seguinte: o pedido administrativo de cobertura suspende o prazo prescricional. Isso aí tem que ser lembrado. E que é muito justo. O pedido administrativo de cobertura suspende o prazo prescricional. E suspende até quando? Suspende até a ciência da decisão pelo segurado. O que significa isso? Tu tens um dano e surgiu o dano, surgiu o sinistro, então tu tem 1 ano para acionar a seguradora, não significa acionar judicialmente, é pedir a cobertura. Tá? Se passou 1 ano e tu não pediu essa cobertura nem administrativamente, aí teu seguro prescreveu. Bom, mas se tu tem 1 ano, tu sofreu o sinistro, digamos assim, no mesmo dia tu faz o pedido de cobertura. Fica com uma prova disso, tá? Manda por e-mail, WhatsApp, tá? Eu queria cobertura do dano tal, tal, tal. Isso tu fazendo direto esse pedido para a seguradora. Aconteceu tal acidente, na hora tal, no dia tal, eu quero a cobertura dos danos. Ok. A partir dali está suspenso o prazo prescricional, ele não está correndo. Vai chegar um momento em que a seguradora vai te dar uma resposta. Ou ela vai te cobrir, manda lá na oficina tal, estou te repassando o dinheiro, ou ela vai negar. Quando ela negar, pelos motivos que for, não vou fazer a cobertura, aí volta a contar o prazo de 1 ano. Quer dizer, no exemplo que eu dei, ele nem tinha começado, porque no dia do sinistro tu já fez o dia da cobertura. Vamos pensar assim. Então, a seguradora pode demorar meses para dar a negativa. Quando ela der a negativa, eu tenho 1 ano para entrar judicialmente.
Essa é a ideia aqui. Porque senão, o que acontece? Ela demorar 1, 2 meses, eu ia ficar com dúvida, será que ela está demorando propositadamente? Aí eu teria que entrar antes de ter negativo. Então, ela demora, o que ela demorar, está suspenso o prazo prescricional. Então, eu tenho que ser cientificado da negativa. Manda por e-mail, carta, enfim, dizendo, olha, não vamos fazer a cobertura e justificando, né? Se ela não justificar, é pior para ela. Tá ok aqui? Tudo ok? Bom, aí saímos de um ano. Saímos de um ano. E vamos para um segundo fator aqui. Um segundo item. Vou botar assim. 206. Parágrafo 3º. Inciso 9º. Código Civil. 16, parágrafo 3º, inciso 9º. Esse item 2 é o item de 3 anos. Vai sair de um ano, é 3 anos. Três anos em caso de seguro de vida. Em caso de seguro de vida. Então, o beneficiário tem 3 anos para cobrar a indenização em caso de seguro de vida. Beneficiário, aquele que foi indicado para receber um valor indenizatório. E, além do beneficiário, também está dentro desse dispositivo, o terceiro prejudicado, a vítima, no caso de seguro de responsabilidade civil. Então, o cara que eu destruí o carro, eu tenho 1 ano para cobrar da minha seguradora a cobertura dos danos dele, se eu for cobrar. Mas ele tem 3 anos para pedir isso em juízo da minha seguradora. Que a gente já viu pelas súmulas lá do STJ, não pode ser só ela. Mas fecha com o 206 básico ali do Código Civil, que fala em 3 anos para reparações civis em geral. Então, ele tem 3 anos para entrar contra mim, para me cobrar do acidente, e se souber que eu tenho seguradora, ele também tem 3 anos para cobrar dela. Então, fecha a pretensão de entrar com uma ação contra mim e a minha seguradora num período uniforme de 3 anos. Então, o terceiro prejudicado tem 3 anos para cobrar da minha seguradora no caso de responsabilidade civil. E ainda entra também dentro desse dispositivo, além do seguro de vida, além do terceiro prejudicado, entra também o DPVAT. Né? Pessoas que acionam o DPVAT, sejam o causador do dano ou a vítima, tem 3 anos para cobrar o DPVAT. Aqui também, mesma coisa, pedido administrativo junto à seguradora, suspende prazo prescricional. E tem uma outra questão aqui interessante, que é o caso da invalidez permanente no DPVAT, que é uma das coberturas dele. O prazo ele começa na data da ciência inequívoca da invalidez, da incapacidade laboral. Porque o que acontece? O sujeito é atropelado e tal,
vai para o hospital, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, tenta ali uma fisioterapia, até ficar certificado que, dependendo do caso, ele teve uma invalidez permanente. Isso pode demorar, então é só a partir do momento em que ele tem lá o laudo definitivo dizendo que ele está incapaz permanentemente. Então é a partir dali que começa a contar os 3 anos de DPVAT. Se o cara ficou paraplégico, tetraplégico, né? Bom, aí não tem dúvida, né? Mas daqui a pouco ele perdeu lá o movimento de um braço de uma maneira tal que ele está inválido permanentemente. E isso ele vem saber meses depois do acidente, um certo tempo depois. É aí que ele vai, então, surgir o direito de postular essa cobertura do DPVAT, que é uma cobertura bem, digamos assim, bem chinfrinzinha, né? Bem baixa, né? O tipo de dano envolvido é uma cobertura baixa. Dúvidas aqui, gente? Alguém Tudo certo. Tudo certo? Então, tá bem. Aí a gente sai de seguro, finaliza aqui contrato de seguro, e vai para um outro. Esse aqui é um contratinho com algumas peculiaridades, mas bem mais simples. Até chama a atenção que ele seja tratado como contrato no Código Civil. Mas hoje tem um ramo aí que tem crescido bastante, tem evoluído bastante, sempre teve presente na história da humanidade. Às vezes é afastado, às vezes é condenado moralmente, às vezes condenado por religiões, às vezes ele volta. E é o contrato de jogo e aposta. Contrato de jogo e aposta. Depois eu vou abrir um slidezinho ali. Contrato de jogo e aposta. Ele tem uma regulação mínima no Código Civil, porque não é todo jogo e aposta que interessa ao Código Civil. Não é todo jogo e aposta que interessa. É uma pequena parte. Ele tem crescido bastante, né? As pessoas acabam fazendo bastante esse tipo de coisa. Mas a ideia do legislador civil, pelo menos, é para não incentivar a prática do jogo e aposta, não dá muita margem, né, de discussões, né? Então ele regulou o mínimo do mínimo, assim, e ainda de uma forma meio desestimulante. O ser humano gosta de jogar de várias maneiras, gosta de apostar, mas também, por outro lado, existe até uma CID, é tido como doença, a chamada figura do jogo patológico. O jogo patológico, o sujeito, né, é tipo um pródigo, ele vai gastar tudo que ele tem em jogo e isso já afeta a família dele, as relações sociais, o trabalho, perde o emprego, né? O sujeito ele não consegue mais se conter, né? É uma pulsão de realizar aquilo, claro que possivelmente seja derivado de algum problema psicológico do sujeito, algum problema emocional. A mesma coisa da pessoa que não consegue controlar a alimentação, né? Come, né? Imoderadamente, né? E alguns até vão aí para um padrão de obesidade mórbida, né? Sendo obrigados a fazer cirurgia sob pena de ir a óbito, cirurgia de redução de estômago. Podemos ter pulsão, por exemplo, por exercício, né? A pessoa vai todos os dias numa academia, 2, 3, 4 vezes, 2, 3 horas lá fazendo exercício, até que chega um determinado momento, o corpo está todo comprometido, né? As juntas e a parte muscular e ortopédica, né?
Nada que é demasiado é bom, né? Nada que é demasiado de regra é bom. Tem o alcoolismo, né? Que é a pulsão por bebida, a drogadição, né? Então, são coisas aí que num primeiro momento podem até dar uma sensação de dopamina, né? Liberada, né? Que é uma sensação de prazer contínuo, né? E cria, né? Essa busca eterna em cima disso, né? E aí vem o próprio comportamento doentio. Então, como o jogo pode ser meio degradante para a vida em sociedade, para as relações sociais, no Brasil a gente tem algumas liberações e tem muitas proibições. E fora também que o jogo, né, pelo menos aquele jogo ilícito, né, que é um jogo desregulado, ele está associado ao crime organizado, sonegação de impostos, aí já vem também prostituição, vem, né, contrabando de armas, contrabando de drogas. Uma porcaria chama a outra, né? Em geral, quem se mete a fazer esse tipo de coisa aí, né, não tem muita empatia, né? Psicopata, sociopata não tem empatia nenhuma, né? Para ele tanto faz que o mundo se exploda desde que ele saia bem. Então o jogo também tem essa marca aí muito presente, né, de estar associados a outros ilícitos até mais graves. Mas aí a gente tem uma diferença ali no Código Civil que fala em jogo e aposta, né? O que tem no Código Civil, em termos de regulação, se aplica a ambos, tá? Mas a gente vai começar falando do jogo propriamente, algumas regras mais focadas no jogo. Se tivesse que fazer uma diferença, assim, um pouco de tentar diferenciar porque que um é jogo, outro é aposta, tem até os Mazot, que são juristas franceses aí do século XIX, muito famosos e tal, eles têm um exemplo que diz o seguinte: uma competição de boxe, se você entra, né, e com a ideia de quem perder paga o ganhador, você tem um jogo. Se você está assistindo só essa partida de boxe, você não está lutando, aí você deixa de fazer uma atividade que vai levar à vitória e trabalha só no âmbito da aposta, né? No âmbito da opinião. E essa opinião é a aposta. Então, se você participa mais acentuadamente, você tem o jogo. Se você só dá uma opinião, você tem uma aposta. Então, seria uma forma aí de tentar diferenciar estruturalmente ambos, embora no Código Civil as regras sejam as mesmas. Embora aqui, né, por mais que a gente fale, né, depois eu vou voltar nisso, nós temos hoje times de futebol famosos aqui no Brasil que levam nas suas camisas o patrocínio de casas de apostas virtuais, né? Hoje em dia você faz aposta aí do celular e tem até, acho que um jogo chamado Cartola FC, uma coisa assim, que tu aposta num jogo, qual o placar que vai ser, quando vai ser feito o gol, enfim, se abre para vários tipos de opiniões que você dá em cima de jogos variados, né? Daqui a pouco tu deixa lá alinhavado vários jogos, aí pode, né, ganhar algum dinheiro, enfim, alguma coisa assim. Mas vamos botar uma característica aí para jogo. Jogo é o contrato pelo qual as partes competem por um objetivo. As partes competem por um objetivo observando as regras do certame. As partes competem por um objetivo observando as regras do certame. Quem são as partes? Quem são as partes no contrato de jogo? São os jogadores.
Aí o resultado. O resultado, ele é atingido pela competência, pela experiência, pelo preparo e também por aquilo que a gente chama de sorte. Competência, preparo, experiência e sorte. Um time de futebol melhor preparado fisicamente, com jogadores com mais habilidade, do que o outro, tendencialmente é o que vai ganhar. Mas por N motivos pode ser que não aconteça. A gente vê aí, tem times menores aí, jogando com grandes times, o grande ataca, não dá certo, alguma coisa não funciona naquele dia, o menor se aproveita, vai lá, faz um gol e ganha. Então, também acontece essas coisas no futebol, mas a tendência é quem tem um preparo físico melhor, uma capacidade melhor de estratégia dentro do campo, é quem vai ganhar. O xadrez é uma competição que você depende de experiência e preparo. Tem até um seriado no Netflix bem interessante, que é o Gambito da Rainha, né, uma moça lá que começa desde cedo se interessando pelo xadrez, né, não vou dar o spoiler do negócio. Bem interessante para quem gosta, né, de jogos de estratégia, xadrez também. Além de também acentuar uma ideia do feminismo, né, de fazer um destaque, né, da mulher dentro de um ambiente marcadamente dominado, né, por homens, né, ainda mais assim décadas atrás, né. Então é bem interessante, né? O Gambito da Rainha é uma jogada, uma simulação de jogada, né? Por isso que deram o nome do seriado para isso aí. Xadrez é preparação, né? Sempre, né? O xadrez é quase ali um esporte olímpico, né? Poderíamos dizer, né? Estratégia, preparação, dedicação, estudo, né? Você estuda jogadas, etc. Então essa performance do jogador está muito atrelada ao que ele se dedica para fazer um resultado melhor. Agora, por exemplo, qual é não sei se adiantaria a questão de competência, experiência e preparo num jogo de bingo, né? Não sei se influencia alguma coisa, né? Porque você está ali esperando, viu o seu número, né? E ali você vai completando os desenhos que têm que ser feitos, né? Não sei se faria alguma diferença em termos desse tipo de jogo. Ali me parece que é só a questão da sorte ou azar. Então isso pode variar conforme o tipo de situação que você esteja jogando, né? E aí, então, também tem o seguinte, tem a questão da alha, do risco, né? O risco é absoluto, a alha é absoluta, se o empate é impossível, né? Você pega aí, um jogo de futebol tem como empatar. Uma partida de tênis não tem como. Uma partida de tênis, ela vai ter um vencedor necessariamente. Não tem o que fazer. Agora, se o empate for possível, então o risco é relativo, a alha é relativa. Agora, se o empate é impossível, a alha é absoluta. Então, quer dizer, uma partida de futebol pode empatar, uma partida de tênis não tem como empatar. Ok aqui? Eu vou abrir aqui um slide, então, para vocês. Para nós. Aí nós temos também as espécies de jogo. Entre as espécies de jogo, nós temos uma primeira divisão, que fala em jogo institucionalizado,
e jogo não institucionalizado. O jogo institucionalizado, as regras provêm de uma entidade. Exemplo, futebol, as regras são feitas pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. O jogo não institucionalizado, as regras são cobradas, são construídas pelos jogadores. Então, tem essa primeira divisão. Um é feito por uma entidade, outra é combinada. As regras são combinadas entre os jogadores. Nós temos o jogo esportivo, onde o preparo físico é decisivo. Vimos aí as Olimpíadas, né, há pouco, né? A gente sabe o que um atleta passa para ter o seu melhor desempenho. O sujeito que não treina o corpo, não treina para aquele tipo de atividade, realmente não tem muito futuro. Não vai longe. Então, o preparo físico no jogo esportivo é decisivo. É a diferença entre perder e ganhar. E temos também o jogo não esportivo, onde o preparo não conta tanto. Pelo menos não como preparo físico, mas, claro, o preparo mental é importante. Exemplo aí, o pôquer, né? Você não precisa ter uma performance física específica para o pôquer, nem para o xadrez, mas tem que ter uma performance mental. Nós temos também uma outra divisão que fala em jogo oneroso e gratuito. Jogo oneroso e gratuito. No oneroso, os jogadores declaram que quem perde paga o prêmio. Quem perde paga uma quantia ao vencedor. E no gratuito, no oneroso, quem perde paga o prêmio. E no gratuito não há prêmio. Inclusive, é tido como gratuito quando é um terceiro que paga o prêmio. Quem promoveu lá uma estrutura e está pagando o prêmio. Ou quando o jogador lá, o participante, ele recebe um prêmio por essa participação, porque ele é profissional, tem direito a uma remuneração por estar ali. Também é tido como uma modalidade gratuita. E também é tido como uma modalidade gratuita quando ele está ali porque ele recebe um patrocínio, né? Às vezes ele nem chega a ter acesso ao prêmio, mas o patrocinador manda ele estar jogando naquele jogo ali para dar visualização à marca. Mas aquela participação dele é tida como gratuita. Bom, e aí tem uma outra divisão, que aí é a divisão mais marcante, aonde a gente vai chegar no Código Civil, vai nos permitir chegar ali, e que é uma divisão tríplice, que fala do jogo proibido, do jogo regulado e do jogo permitido. Proibido, regulado e permitido. Jogo proibido. Tem uma lei proibindo ele.
E por que a lei proíbe? Porque ele é o típico jogo de azar. Roleta de cassino. É um caso bastante latente aí de jogo de azar. O bingo também é um jogo de azar. Temos o problema das proibições dos bingos aqui no Brasil. Já é o bingo até das máquinas, né? Das máquinas caça-níqueis, né? Que vêm junto, né? Vinham junto nos jogos de bingo. Sabe-se lá como é que é feito aquele software, né? Como é que ele é programado. Se antes já era ruim no manual, imagina no digital. A vitória depende exclusivamente da sorte. Mas o grande problema dele, por ser proibido, é porque ele vira uma exploração econômica, ele é uma atividade econômica. Claro, uma atividade econômica ilícita, né? Quem explora o jogo de azar, além de cometer esse ilícito aqui, também é alguém que comete um outro, que é a sonegação fiscal. Tu não presta declarações para a Receita dizendo que a tua receita vem de jogos proibidos. Então, uma coisa puxa a outra. Não tem Código Civil, aqui não tem a presença do Código Civil, e nós temos ali uma previsão ali no Decreto-Lei 3688 de 44, que é a Lei de Contravenções Penais, no artigo 50, parágrafo 3º, uma descrição de jogos de azar. O jogo de azar clássico aqui no Brasil, que tem uma repressão estatal muito forte, é o jogo do bicho. Vamos ali só ler o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. A pena, se for pela pena criminal ali, é ridículo, claro, não vai estimular ninguém a deixar de fazer. Né? A questão é que, em geral, vem associação criminosa, vem também sonegação fiscal, fora também que eles se matam, né? Vira e mexe, mesmo às vezes tendo algum parentesco entre eles, o bicheiro acabam se matando aí por N motivos. Agora em Porto Alegre estavam falando numa limpeza aí de arquivos, aí mataram um sujeito que tinha um parentesco com outro, que eram chefes aí do jogo do bicho em Porto Alegre, coordenavam várias coisas, e aí apagaram eles. Eram os últimos bicheiros que resplandeciam mais, né? Não sei por que motivo fizeram isso, obviamente, né? Mas, enfim, quem lida com crime lida também com pessoas ruins, né? E do mal, e esse tipo de coisa parece que está no pacote deles. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público acessível ao público mediante pagamento de entrada ou sem ele, prisão simples, 3 meses a 1 ano e multa. Considera-se jogos de azar jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Apostas sobre corridas de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. Equiparam-se para efeitos penais a lugar acessível ao público, casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família, de quem ocupa. Quer dizer, um pedacinho um joguinho ali de pôquer em que as pessoas apostaram dinheiro, uma coisa eventual, isolada, já não chega a configurar jogo de azar punível. O problema é a exploração econômica. Então, a exploração econômica é continuidade disso. E aí tu já chama terceiros, né, para participar dessa questão aqui. Hotel ou casa de habitação coletiva, cujos hóspedes e moradores se proporcionam jogo de azar. Sede ou dependência de sociedade ou associação em que se realiza jogos de azar. Clubes, né, enfim. No Brasil era permitido o jogo de cassino, né? E aí foi proibido lá pelo governo Vargas. Tinha um cassino famoso, o pessoal vinha de outros lugares do mundo para
para curtir aqui o jogo, que era o Cassino da Urca, lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Tinha grandes shows lá, enfim. E depois o pessoal se divertia jogando. E na época, então, começou a se pensar que aquilo ali era danoso para os princípios sociais da família, etc., que chamavam, né, chama prostituição e outras questões aí. Então, proibiram os jogos de azar no Brasil, né? Mas continuou, o jogo do bicho se manteve, era um jogo de um custo menor, o sujeito apostava quanto queria, né? Para o pequeno trabalhador era interessante, né? Tinha sorteios diários né, pela Loteria Federal, entre outras maneiras, né, disso acontecer. E isso enriqueceu muita gente, né, os chamados bicheiros, né, que na verdade acabam fazendo uma certa máfia, né, em torno disso, né. Nos Estados Unidos a máfia é dona, a máfia italiana iniciou, né, Las Vegas, né, e acho que até hoje são donos da maior parte. Depois começou a vir outros grupos internacionais a comprar os hotéis, né. Inclusive em termos de estadia, Las Vegas tem um custo menor se comparado a outros lugares do próprio território americano, porque a ideia é fazer o sujeito gastar dinheiro no cassino, né? Então, se botar lá um hotel muito lindo, cheio de requintes, e você cobrar muito alto, aí acaba evitando a ida do sujeito para gastar no cassino, né? Então, eles cobram mais barato por essa estadia, mas de alguma outra forma o sujeito gasta, e gasta até mais do que se fosse cobrado muito alto só pela hospedagem, né? E para lá converge os Estados Unidos inteiro, né? Parece que é um ponte básico ali para muitos fazerem despedida de solteiro, seja homem, seja mulher, né? Aí tem aquela regra, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? É a chamada cidade do pecado, né? Porque além de jogos tem também outros tipos de diversões lá. E aí eles descobriram que além dos jogos, outras coisas poderiam fazer você ganhar muito mais dinheiro, ganhar tanto dinheiro quanto, né? Venda de bebidas, alimentação, shows, diversão, uma coisa puxa a outra. Mas aí o estado de Nevada tem suas regras, né, para o jogo e permite lá que isso seja realizado. Em outros estados pode ser que o jogo não seja permitido. Eles têm essa autonomia, essa autonomia federativa maior no território norte-americano. Então, o jogo do bicho, ele entra no contexto de jogo proibido, né? E ele não tem guarida pelo Código Civil. O que se fala do jogo lá não se aplica aqui em termos de validação, porque tem um jogo lá que é válido. O jogo do bicho não tem salvação, vamos dizer assim. Você não poderia cobrar uma dívida de jogo de bicho, porque é um jogo ilícito. Claro que, por outros motivos, é melhor pagar, porque você está lidando com um pessoal barra pesadíssima, né? E aí, se você não paga amigavelmente, pode ser que eles queiram te executar de outra maneira fora do processo. Então, não é um pessoal bom, assim, nem um pouquinho bom para se meter, sabe? Temos também o jogo regulado. Aliás, vou pular aqui o jogo permitido. Ô, senhor, pode perguntar. A Mega Sena e aquele Quem Quer Ser um Milionário não seriam considerados jogos de azar? A Mega Sena, eu vou falar agora dela, que é o caso do jogo regulado. Tá? Apesar de ser um jogo de azar. E aí nós vamos entrar num debate moral e ético aqui. Tá bem. Esse outro que tu falou, Quem Quer Ser um Milionário, não... eu me lembro de um filme com esse título. Não sei se no Brasil tem a mesma coisa. Eu me lembro de um filme que, se vocês não viram, sugiro assistir, que é Quem Quer Ser um Milionário, que se passa na Índia, né? E também traz todo um foco de pobreza e miséria, né? Que existe naquele país tão complexo, né? Que é o segundo. Se eu não me engano, tem naquele programa, né, do Luciano Huck, se eu não me engano.
Eu não sei ali se a pessoa tem que pagar para entrar nesse Quem Quer Ser um Milionário. Se tu tem que botar dinheiro ou simplesmente tu é sorteado. E aí tu participa, né? Eu não sei como é que funciona. Mas a gente tem o seguinte, né? Mega Sena, loteria, lotos estatais, né? Todos eles são tidos como jogos regulados, o que significa que eles têm lei própria, tá? Que permita a prática deles, que não é o caso do Código Civil. Tá? Então, o Código Civil não foi feito para eles porque eles têm lei própria. Na medida que eles têm lei própria, você pode cobrar judicialmente os valores envolvendo o jogo regulado. Mas aí a questão é, mas quer coisa mais de azar do que Mega Sena? Quer mais do que jogo de azar nisso? Porque aí você depende do sorteio de números que te deem ali, né? Esse respaldo, né? Na verdade, o que acontece? Por que também se proíbe jogo de azar no Brasil? Por que acontece isso? Na medida que o Estado pode promovê-lo. É que o Estado não quer liberar essa fatia para ninguém. Tá? Essa é a real. O Estado brasileiro não quer concorrência. Então, ele elimina qualquer hipótese. Inclusive, eu tive colegas que aconteceram isso. Se eu botar ali, fizer um programa ali de Instagram, ali, botar uma live e dizer, eu vou sortear livros. Pego lá livros meus, eu vou sortear livros e crio ali uma espécie de sorteio. A Caixa Econômica vai em cima de mim. Me manda um avisinho, pode parar. Pode parar de fazer isso. Não pode, sorteio é só situações autorizadas por lei. E aí eu já estou fugindo desse respaldo legal. Então, na verdade, o Estado ele quer pegar toda essa fatia para ele, porque o maior promotor de jogos de azar no Brasil é o Brasil. É o Estado brasileiro. Olha o que eles faturam com a Mega Sena. Quando a Mega Sena sorteia 100 milhões em prêmios, é porque para aquele sorteio ela faturou 1 bilhão, no mínimo. Então, como ele não quer concorrência, ele acaba se valendo de outros espaços, né, e de legislação para eliminar outros fatores similares. Né? Então, eu não sei se é mais sadio pensar que uma Mega Sena é menos devastadora socialmente do que um cassino. Não, será? Tem gente que gasta fortunas na Mega Sena e, pior ainda, nas lotéricas, né? Você hoje abriu as lotéricas para pagar tudo que é tipo de coisa lá e fazer uma série de outros trabalhos. Aí o sujeito vai na lotérica, sempre faz um joguinho, né? Vai lá, tenta. Aquela coisa de esperança, né? Bem Brasil, assim. Chega lá e faz um joguinho e vai deixando, né? No final de algum tempo, quanto não se investiu nisso? Mas também pode ser uma linha de investimento, né? Vou passar 20 anos jogando, um dia sou sorteado, daqui a pouco realmente eu ganho muito mais, né, do que eu já gastei. Mas o Estado é um promotor dessa linha aí. Nós temos aí também o jogo permitido. O jogo permitido, que é o chamado jogo tolerado. Eu botei aqui também, além do nome permitido, recebe a nomenclatura jogo tolerado. E esse é o do Código Civil. Esse é o jogo do Código Civil. Aquele pouquinho que o Código Civil fala. São os artigos 814, 815. Ele não é nem proibido, mas nem tem uma lei chancelando ele. Ele não tem uma lei própria, mas não tem uma lei proibindo ele. Ele não chega a ser enquadrado como jogo de azar,
embora o azar possa estar em jogo, mas ele não entra no caráter jogo de azar porque ele não é explorado economicamente como jogo de azar. Então, aí ele não entra na esfera criminal. Tá aí, o que... Exatamente, João Pedro fala ali, o Estado é um grande Castor de Andrade. É isso aí. Eu acho que até fizeram na Globoplay, não cheguei a ver, tem um seriado sobre ele, né? Porque lá no Rio depois também teve a associação desses bicheiros com as escolas de samba, né? É muito comum, né, dentro desses grandes gangsters buscarem apoio popular, né? Buscar esse respaldo popular até para conseguir uma certa proteção, né? Grandes bandidos buscam isso, né? Pablo Escobar na Colômbia comprava times, né? Tem um bairro lá em Bogotá, em Medellín lá, praticamente com o nome dele, ele fez toda a infraestrutura do bairro lá. Então, ele tem assim uma figura, né, pública que não deveria ser copiada, mas ele chama uma certa simpatia, né? Consegue conquistar simpatias em determinados setores, né? Até como forma aí de autoproteção, né? Saindo do jogo, né? Tem um outro seriado agora no Netflix, Estrada da Violência, uma coisa assim, com Kevin Costner, né? Eles são dois rangers americanos saindo atrás de uma dupla que foi um casal que ficou famoso, né, como um casal de bandidos, né, Bonnie and Clyde, e o primeiro filme que fizeram deles ali mais marcante na década de 70, acho que era com Warren Beatty e a Faye Dunaway, né, eles se apresentavam como um casal meio tranquilo, assim, né, que assaltavam bancos, né, tinha um love muito forte entre eles, né? E eles tinham assim uma atração muito grande, né? A mulherada ali naquela região de ação deles queria se parecer com a Bonnie, né? E eram os dois psicopatas, assim, os assassinos frios, assim. Passou na frente deles, olhou torto, o cara era fuzilado. E só que havia esse problema e essa grande dificuldade de se encontrar eles, porque eles tinham justamente muito essa proteção do meio, né, da sociedade, né, porque eles tinham um pedestal assim diferente, né, entre o bem e o mal, eles também acabavam sendo queridos, né? Tanto é que, bueno, não vou dar o spoiler, né, mas é interessante olhar essa análise, né, como alguns indivíduos antissociais atingem um certo amor, né, uma certa afeição pelo meio, aquele espaço social que ocupam, né? Mas então nós temos aquele que está dentro do Código Civil e que é um jogo que não é explorado economicamente, embora o azar possa estar, né, também fazendo parte. Também entra muito a ideia da habilidade, né? E aqui que se colocou, por exemplo, se tenta colocar o jogo de pôquer, né? Mesmo que exista uma casa oferecendo jogo de pôquer. Uma coisa é você fazer ali uma roda com os amigos de jogo de pôquer, põe um dinheiro, quem perder, perdeu, ok. Outra coisa é você sempre fazer isso. Eu quero abrir uma casa de jogo de pôquer. Bom, tá, o jogo de pôquer é um jogo de azar, né, no sentido de é o azar aquele que diferencia ele, o resultado. É sorte ou azar que leva ao resultado. Aí eles estão provando por A mais B que não, né? Tem até o poker das estrelas, né, que aparece aí na internet, aparece na TV. Eles trazem pessoal famoso, até o Neymar, acho que estava participando. Os caras vão lá, ó, vamos jogar de óculos escuros para o outro não poder ler ali o movimento dos olhos, né, do sujeito. O sujeito que joga muito poker, né, que estuda muito poker, que se dedica bastante para isso, ele tem um diferencial muito grande, né? O sujeito ele não é campeão de poker porque ele tem necessariamente sorte, mas é porque ele sabe blefar, ele sabe jogar, ele sabe contar cartas.
né? Então, assim, a preparação no jogo de pôquer é um grande diferencial, como se fosse um outro jogo. Então, apresentá-lo e vender ali, né, espaço em mesas e a própria casa ficar com uma parte ali dos valores, porque ela promove o jogo, não seria entendido, então, como exploração de jogo de azar, porque a habilidade faz a diferença. Na hora do jogo, a habilidade faz a diferença. Vocês conseguem entender, então, aqui os 3 cenários, ó, proibido, regular e permitido. E aí nós temos o seguinte aqui, ó. Tema 924 no STF. Repercussão geral. Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República. Recepção do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Então, queria que o STF declarasse que a exploração de jogos de azar não estava vedada pela Constituição Federal e que as pessoas não poderiam mais ser punidas sobre essa linha aí. Teve uma época, né, que a gente teve muitas casas de bingo, até aqui em Porto Alegre, até o dado ali no Bourbon Country tinha. Eu me lembro que me levaram 2 vezes para esses bingos aí. Uma vez era ali onde era o Cinema Avenida, que hoje eu acho que é uma faculdade, virou uma faculdade depois ali na frente, quase na frente do Parque Farroupilha. Que horror aquilo, era um fog londrino, porque não havia ainda regras de uso de cigarro dentro de espaços fechados, como restaurantes e bares. E o pessoal ia lá para jogar, bebia um pouco e fumavam, que eram uns dragão. Chegava lá dentro, era uma fumaçada. Aí joguei um pouco lá, caí fora, defumado, né, com cheiro de cigarro, mas qual é a graça disso? Né? Não entendi. Aí outra vez uns amigos me levaram ali no Bourbon Country, que tinha um cassino ali que tinha pizza grátis. Pizza grátis. Eu era mais jovem, né? Tinha meus 20 anos, vamos lá. Lembram daquelas pizzas, talvez alguns aí lembram, tinha uma época das pizzas de R$1,99, que tinha uma camada bem fininha, né? Você imagina a origem dos produtos, né? Como é que o cara consegue vender uma pizza a R$1,99 e ter lucro, né? E era basicamente aquilo ali, e aí as pessoas podiam se servir, comer à vontade, iam para lá, comiam e daqui a pouco faziam um jogo, né? E ficavam jogando. Também joguei ali um pouco e não me atraí, não gostei, era o jogo de bingo. Nem dos caça-níqueis, nem de jogos, eu não curto esse tipo de... Não gosto de jogo assim parado, né? Jogo de azar. E quando costumo jogar, também não aposto, né? Jogos com preparo físico. Então, para mim, não faz muita diferença isso, porque não é o meu chão, não é o meu gosto. Mas aqui o STF está dizendo que explorar esses jogos é crime, né? Então, teve uma época ali em que houve um limbo. Acho que era a Lei Pelé, que fazia com que parte do que era arrecadado tinha que ir para associações esportivas. Então, teve 1 ano, 2 anos, eu acho que isso aí funcionou. Aí depois restringiram por legislação e pela própria jurisprudência. E aí começou também, e até hoje tem casas de jogos de azar funcionando à margem da lei, né? E aí entrou também questão de corrupção, né? Teve um juiz famoso nisso, o Rocha Matos, o único juiz que eu soube até hoje que por crime perdeu a função e perdeu também o salário, porque no Brasil, estranhamente, magistrados cometem crimes e são aposentados, né, com ou salário total ou proporcional, dependendo do tempo de atuação, o que para mim não é punição, é um prêmio. De uma lei orgânica da magistratura, que é da época da década de 70, ainda década de 70, 80, antes da Constituição, né, quer dizer, feita ainda aos auspícios da ditadura, né, mas até hoje é usada, né, isso tinha que ser revisto, né. Mas, enfim, ele ficou famoso por dar liminares que liberavam caças de
máquinas de caça-níqueis, né, para esses que exploravam de forma clandestina esses jogos de azar. E aí o STF disse que não, que isso aí é crime, né? Mas nós temos aqui, essas opiniões variam, né? E aí também entra essa questão, né? Porque o Estado pode ser um explorador de jogo de azar e outros não poderiam, né? E por que a gente não regula isso, né? Por que então a gente não dá uma faceta de regularização para isso? Se as pessoas querem jogar, deixa jogar e vamos ver o que acontece. Aqui nós temos uma decisão de março de 2020 de uma turma recursal aqui do Rio Grande do Sul, mesmo depois dessa visão aí do STF, dizendo que não, que o entendimento majoritário, mas não unânime, é que é atípica a conduta relativa a práticas de jogo de azar, né, que não teria mais efetividade, mais cabimento nesse artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, né? Então, nem tudo é uma unanimidade. E aí, o que acontece até, chamando aqui a atenção, né? Nós temos, nesse contexto de jogos de azar e tal, existem 450 sites especializados que atuam no Brasil, casas virtuais de jogos, mas todos com sede fora do Brasil. Tá? Então, quer dizer, a gente continua fazendo apostas aqui, tu não consegue proibir, porque o cara tem a sede lá, sei lá, na Grécia, em Nevada, e lá o jogo é permitido, e aí tu entra na internet, e a internet não reconhece fronteira. E aí tu não tem como bater no sujeito que está lá num outro país onde isso é permitido. É uma questão de soberania, né, do país onde ele está. Dos 20 clubes, acho que é isso mais ou menos, 20 clubes da Série A do futebol brasileiro, 13 têm uma parceria com casas de aposta. 13 têm parceria com casas de aposta, cujas sedes não estão no Brasil. O Corinthians tem como patrocinador o Galera Group. O Flamengo tinha a Sportsbet, que até aparece às vezes nos letreiros dos jogos. O Santos tinha vinculação a uma empresa chamada Casa de Apostas. O Grêmio, a BetSul, Bet Apostar. E aí você tem um valor de patrocínio X e variável conforme o número de apostas, né? Um time como o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, né? Enfim, me parece, ele gira muito nisso, porque tu tem ali muito flamenguista ali apostando no seu time, enfim. E ele ganha também uma participação nisso, com uma aposta que é feita pela internet e de uma casa funcionando num país onde isso é permitido. Se essas empresas tivessem sede no Brasil, se estima-se que poderia haver uma arrecadação anual aí de 5 a 7 bilhões de impostos. Em 2018, foi sancionada a Lei 13.756. 13.756, de 2018, que autorizou o Ministério da Fazenda a elaborar regras para licenciar as apostas esportivas. Licenciar apostas esportivas. Essa lei deveria entrar em vigor em 2019, mas aí ela acabou sendo postergada. E aí veio a pandemia e aí acabou toda a discussão. Aí não era prioridade tratar sobre isso, mas ela precisava de uma regulamentação e essa regulamentação até hoje não existe. Então ficou um limbo jurídico, né? Pode haver casa de aposta, mas não está regulamentado em como ela pode funcionar. Então, teoricamente, ela não poderia funcionar. Então, essa turma está operando de fora do Brasil e as coisas estão acontecendo, né? Continuam ocorrendo. Mas, enfim. Aí, nós vamos para o nosso Código Civil. O Código Civil, ali no artigo 814, trata da figura, então, do jogo tolerado, do jogo permitido.
Ele é uma obrigação imperfeita. Lembram-se daquela obrigação imperfeita que vocês viram lá em obrigações? Ela é uma obrigação natural, porque você não pode cobrar, você não tem força judicial para cobrar, mas quem pagar não pode recobrar. Então, se você faz uma aposta com alguém de um jogo, vamos jogar ali, sei lá, o jogo que for, né? Nem que seja bolita. Quem perder paga R$100 para o ganhador. Você não tem uma ação para cobrar esses R$100, mas se quem te pagou os R$100 quiser de volta, não pode recebê-lo. Porque na medida que não exista a exigibilidade, tem a relação de débito. E aí isso faz com que a dívida se torne irrepetível. Não pode ser cobrada, mas uma vez paga, ela é irrepetível. Só não será irrepetível se houve dolo do acipiens, quer dizer, roubou no jogo, né? O credor roubou no jogo. Ou quem apostou era menor ou interditado. Então, se quem pagou descobre que foi roubado, ele pode pedir de volta. Se quem pagou era menor ou interditado, também se pode pedir de volta o valor da aposta. Se fosse jogo proibido, né, a dúvida é se ele é irrepetível. Eu entendo que sim, você aposta num jogo proibido por lei, não tem força para pedir de volta esse dinheiro. Aqui nós estamos trabalhando do jogo tolerado. Não tem lei proibindo ele, mas não tem lei permitindo. Outra coisa é você fazer um jogo proibido. E aí você aposta num jogo proibido e que é usado o sistema jurídico para reaver a aposta que você fez, sabendo que era proibido. Então, essa dívida de jogo do Código Civil, ela não está vinculada à exploração de jogos de azar, né? Dá uma ideia mais de eventualidade. Não pode ser cobrada, mas uma vez paga, não pode ser pedido de volta. Um outro detalhe aqui sobre o jogo tolerado. Se você emprestar dinheiro para alguém fazer aposta, mesmo que seja um jogo tolerado, não pode pedir de volta isso se ele perdeu. Mas por que isso? Para justamente não incentivar o jogo. Para não estimular o jogo. Tanto se tu empresta dinheiro para alguém fazer um jogo, tu não pode recobrar dele o que tu emprestou. Agora, se tu emprestou sem saber que ele ia usar no jogo, aí é outra história. Tá? Então, ainda que o Código Civil permita alguma coisa ali em termos de jogos, o jogo tolerado, também não é uma abertura tão grande para estimular a prática do jogo com aposta. Não é o jogo em si, é o jogo com aposta. Isso que o Estado não quer que aconteça, né? Quer que isso seja desestimulado. Uma outra dúvida aqui é pagamento de jogo com cheque sustado. O sujeito faz uma aposta ali, sei lá, um jogo de tênis, né, de repente, aí quem ganhou tinha que pagar R$1.000 e o cara dá um cheque e depois susta o cheque. Aí a dúvida, esse cheque pode ser cobrado desse devedor, porque ele é uma promessa de pagamento, né? Afinal de contas, ele não poderia ser cobrado a pagar, né? Porque o jogo tolerado ele é uma obrigação imperfeita. Mas aí ele pagou com cheque, o cheque não é um pagamento, é uma promessa de pagamento. Será que esse cheque pode ser executado ou não? Se esse cheque entrar em circulação, sim, porque aí você tem que preservar, né, os princípios, né, cambiais, né, e resguardar a posição aí do portador da cártula, né, que muitas vezes acaba recebendo o cheque sem saber propriamente a origem, porque aquilo ali era um título circulável e negociável.
Então, se ele entrar em circulação, o cheque é plenamente exigível. Ainda, dívida de jogo oriunda do exterior. Tem um caso aí do STJ envolvendo até um treinador de futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo. Não é o único caso, né? Mas esse é um deles. O Vanderlei Luxemburgo, ele gosta, parece, de fazer apostas aí. Nós temos no Uruguai aí uma casa famosa, aí, um cassino ali em Punta del Este. Mas ele acabou deixando uma dívidazinha lá em Las Vegas. Ele tinha crédito na casa, né? Jogava muito. E assinou uma confissão de dívida. Devo $100 mil. Porque ele pegou $100 mil de crédito para jogar e torrou os $100 mil. E aí ele veio para o Brasil e tal, e tinha esse instrumento de confissão lá, né? Uma nota promissória lá, né? Dizendo, olha, tu assinou essa nota promissória dizendo que tu tinha $100 mil aqui para confessando esse débito, né? Tu pegou esse dinheiro para apostar. Aí a empresa de cassino veio aqui para o Brasil cobrar dele, né? A empresa do cassino lá nos Estados Unidos. E aí o STJ disse o seguinte, olha, tem um instrumento de confissão lá, dizendo que ele é devedor. Ele assinou isso num país, num local onde esse jogo aí era legal, era permitido, né, e é regulado, dá amplo direito de ser cobrado, né, dos devedores. Então, não é porque ele fez lá, que no Brasil é proibido, que aqui a gente não vai dar vazão a isso. Se ele fez lá e lá era legítimo, ele vai pagar essa conta. Então, se você fez uma conta de jogo no local onde o jogo era permitido, poderá ser cobrado no Brasil. Ainda aqui, obrigam ao pagamento prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Um prêmio para a melhor escultura, um prêmio para o melhor quadro, um prêmio para quem tiver a melhor apresentação de ginástica. Esse tipo de situação, então, obriga o pagamento de forma que quem for o contemplado tem ação para buscar, para poder cobrar isso. Também obrigam o pagamento de jogos e apostas legais, né? Aqueles que têm lei própria. Fiz uma conta ali na Mega Sena, posso ser cobrado por isso. Contaminação posterior, dívida originária de jogo, uma dívida que não poderia ser cobrada judicialmente, sendo essa do jogo tolerado, se houver um fiador em cima dessa dívida, ou algum contrato ligado a ela, ele também está contaminado pela mesma natureza dela, né? Então, se eu não posso cobrar de um perdedor, eu também não posso cobrar do fiador dele, caso exista vinculado a esse contrato de jogo. Porque aí ela acaba também afetando, né, esses outros indivíduos. Faltou mais uma outra estrutura, que aí eu vou deixar para a aula que vem, envolvendo uma questão ali de jogo patológico, caso ali bem interessante. E esse a gente vai falar dele na quarta-feira, então. Tá bem? Alguém ficou com alguma dúvida aqui, gente? Sobre jogos? Apostas, etc. Professor, no caso de sorteios, exemplo a Quali, que está fazendo propaganda de você compra um produto Quali, concorre a casas e concorre a carros, se enquadra como jogo? Isso é uma aposta e ela deve estar fazendo isso aí por meio de alguma autorização. Tá.
Tá? Então, qualquer sorteio nesse sentido que essas empresas fazem tem que ter autorização do Ministério da Fazenda, enfim, para poder funcionar. Tá, tranquilo. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Então, por hoje era isso. Desejo-lhes uma boa semana e quarta-feira aí continuamos. Um abraço a todos aí.